Olá, seguidores. Vamos para o segundo bloco do Barganhas vs Ciladas. E antes de começar, lembre vocês que o foco aqui é curto e médio prazo, tá? Mas aqui com foco o pessoal de trade, mas o pessoal holder de vez em quando consegue extrair um pouco aqui também. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, começando aqui por um detalhe importante no fundo de papel do Itaú, ICRI 11. No caso, pode ser um gatilho de alta no curto prazo. Lembrando que essa aqui é a forma preferida que eu gosto de utilizar para fazer trades. Tentar buscar algum ponto, algum gatilho de alta que vai fazer com que no futuro mercado acorde e o fundo dê uma alta tenha uma alta ou uma queda. Então, eu tava lá no Clube FI reclamando do Itaú, que só sabe fazer reserva aqui no fundo de papel deles. Daí um membro chamou atenção para o fato de que a gestora está fazendo tanta reserva, mas tanta reserva, que talvez no final do semestre, aqui no em junho de 2025, vulgo aqui o próximo rendimento daqui 2 semanas, a gente pode ver um rendimento extra para que o fundo tenha que se enquadrar lá na regra dos 95%. Daí eu fiz aqui um compilado dos resultados e para ver quanto que ele seria obrigado a distribuir em junho de 2020, aqui no mês de junho. E isso aqui é o resultado. Aqui basicamente eu coloquei o resultado nos últimos meses até o mês de maio, que a gente já tem dados concretos. Aqui em preto são valores que a gente já tem, né? Aqui em vermelho seriam algumas previsões, né? Estimativas que eu estava fazendo. Então, como vocês podem ver, aqui eu estimei um resultado de 1,10 por cota para o mês de junho de 2025. O que então resultaria aqui em 7,13, R$ 7,13 de resultado dentro do semestre. Daí a próxima conta, multipliquei esse valor por 95%. Então, ICRI 11 teria que distribuir R$ 6,77 dentro do semestre, né? Para calcular a célula mais importante, isso daqui eu somei esses valores aqui eu já distribuído, extraí aqui de 6,77 e daí eu chego no 1,46 por cota, o que seria um excelente rendimento para ICRI 11. O fundo aqui está sendo negociado a 94,40. A gente falou aqui 1,46, 94,40. Tem um dividend yield de 1,54%, né? Talvez isso aqui acho que seja um rendimento suficiente para causar um gatilho de alta aqui em ICRI 11. E então, aqui a tabela que eu estava fazendo, ó, esse 1,10 acho que está até um valor, acho que conservador. Aqui na minha planilha de precificação papel do GoToMemes, eu até fiz uma estimativa mais elevada. A calculadora de rendimentos, ela estimou que o resultado contábil de 1,23 por cota, aqui foi em maio, né? Aqui para junho está considerando um resultado de 1,15. Então foi mais. E aqui eu estava, na planilha, estimei 1,15 resultado de rendimento. Então se tivesse 1,15 aqui, talvez eu teria aqui mais margem ainda para distribuição no mês de junho. Para vocês terem noção do quanto que o Itaú está segurando, teve um membro lá do Clube FI calculou e disse que o fundo distribuiu 88% do resultado gerado até o mês de maio. Enfim, meio que ICRI 11 amassaram a cota dele desde aqui o final de maio, quando ele ficou claro que o Itaú ia ficar segurando muito rendimento, mas agora pode ser que eles sejam obrigados a soltar isso tudo de uma vez. Entanto, ressalto aqui que não é garantia de termos todo esse rendimento que eu estou falando, pois não sei bem como é que funciona esse negócio aqui de considerar o resultado desde o início do fundo.
é uma coisa meio nebulosa, sabe? Muito pouco explicada pelos gestores. Então, não é garantia de nada aqui, reforço isso. Então, aqui, para mim é um fundo que ele se encontra barato com relação aos fundamentos. Eu acho um bom fundo, tá? Aqui ele tem operações middle risk com boas taxas, devido a ter feito boa parte das alocações no momento de juros elevados. O problema fica com a chatice do Itaú em ficar retendo resultados dos cotistas. Isso aqui é algo que está me incomodando bastante. Até tenho vontade de sempre que está chegando o rendimento eu vender, porque nunca se sabe que o Itaú vai fazer. Mas em um momento ele tem que soltar isso para os cotistas, né? E então vou colocar ele aqui como um fundo que está bom e barato, tá? Ok. Agora aqui a próxima oportunidade vou comentar é na classe de FIINFAs. O fundo em questão é o GIM 11. Esse aqui é o fundo de infraestrutura da Nicos, que anteriormente era da Orma, e na verdade eu acho que essa Nicos e Orma acho que acaba sendo a mesma coisa, tá? Acho que a Orma tem participação nessa Nicos. Mas então, a tese é a seguinte, não sei se acho que eu cheguei a falar de hoje 11 aqui no Barganhas Veciladas, né? Então aqui basicamente estou reforçando o que já venho dizendo lá um tempo atrás. O fundo ficou 3 meses sem pagar rendimentos, devido a um caso de inadimplência em uma debênture CRI de ação distribuída. Daí, no mês de maio, o fundo voltou a pagar 4 centavos, pagou um pouquinho menos porque ele tinha acabado de bater na linha d'água para fazer distribuição, que é um valor patrimonial de 9,48, acho que é 9,48. Agora me deu, acho que é 9,48. E aqui estava olhando uns dados que da Ambima, não, é 9,58. E aqui o valor da cota patrimonial já está em 9,68. Ou seja, já tem 10 centavos acumulado de reserva de lucro, né? E a gente está ainda no meio do mês. Então, eles têm bastante tempo ainda para recuperar a cota patrimonial e, com isso, ganhar mais folga para fazer uma distribuição melhor aqui no mês de junho. Então, pode até ser que a gente tenha uma distribuição de 10 centavos aqui hoje em 11. Isso aqui poderia dar uma bela acordada no fundo, né? O rendimento está voltando à normalidade. Aqui com o rendimento de 10 centavos, está de 1,29%. Então, o coach aqui do fundo poderia dar uma bela acordada. Acho que está muito mal precificado. Um detalhe importante é que a gente está lidando com um fundo bem pequeno, acho que 45 milhões de reais. Então, um baita de um fundo pequeno, né? Aqui a gente está falando de. Aqui está mostrando errado. Acho que são uns 3 ou 4 mil cotistas. Então, é um fundo pequeno, mas o fundo pequeno tem essa vantagem, né? Acaba sendo que ele é mal precificado pelo mercado muitas vezes. Então, esse aqui é um tipo de coisa que eu gosto de aproveitar bastante. E apesar de ter essa questão de poucos cotistas, não tá tão difícil de se posicionar no fundo não, tá? Se você for olhar o book, de vez em quando tem algumas ordens de venda bem pesadas que ficam lá no book. No entanto, você precisa ser um pouco mais agressivo na hora de comprar cotas. Então, o G11 é mais um fundo que eu considero como sendo barato, com que tem um gatilho de alta no curto prazo. E com relação a fundamentos, manter ele aqui em rendimento intermediário a bom, tá? Não acho que o caso dele ter tido um problema com uma debênture faz com que ele seja um fundo de fundamentos ruins. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.